A graça e a paz de Jesus, igreja. Que alegria nós estarmos aqui hoje para estudarmos a palavra de Deus. Que privilégio, que privilégio. Talvez para vocês seja uma coisa comum, mas na verdade ela é um privilégio de Deus. A gente poder se reunir como igreja, abrir esse livro santo, que muitos e muitos irmãos nossos não têm o privilégio de ter na sua casa, não têm o privilégio de poder carregar, ou não têm o privilégio de poder se reunir como nós temos. E é um privilégio nós estarmos aqui essa noite. Convido você então a abrir a palavra de Deus comigo, no Evangelho segundo nos escreveu Marcos, no capítulo 9. Nós damos continuidade à nossa série de mensagens no livro de Marcos. Hoje nós retomamos aquilo que nós começamos na última semana, no capítulo 9, depois de falarmos, aliás, essa é a terceira mensagem no capítulo 9. E nós continuamos então a partir do versículo 30, Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 30, nós lemos até o versículo 50. Marcos 9, de 30 a 50. Eu creio que todos acharam. Diz assim a palavra de Deus. Eles saíram daquele lugar e atravessaram a Galiléia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde eles estavam, porque estava ensinando seus discípulos. E lhes dizia: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão e 3 dias depois ele ressuscitará. Mas eles não entendiam o que ele queria dizer e tinham receio de perguntar. E chegaram a Cafarnaum. Quando ele estava em casa, perguntou-lhes: o que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Assentando-se, Jesus chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. E tomando uma criança, colocou-a no meio deles, pegando-a nos braços, disse-lhes: quem receber uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. E quem me receber, não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. Mestre, disse João, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Não o impeçam, disse Jesus. Ninguém que faça um milagre em meu nome pode falar mal de mim logo em seguida, pois quem não é contra nós está a nosso favor. E eu lhes digo a verdade: quem lhes der um copo de água em meu nome, por vocês pertencerem a Cristo, de modo nenhum perderá a sua recompensa. Se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos, que creem em mim, seria melhor que fosse lançado no mar com uma grande pedra amarrada no pescoço. Se a sua mão o fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que tendo as 2 mãos e ir para o inferno, onde o fogo nunca apaga, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o seu pé o fizer tropeçar, corte-o. É melhor entrar na vida aleijado do que tendo os 2 pés ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o seu olho o fizer tropeçar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que tendo os 2 olhos ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Cada um será salgado com o fogo. O sal é bom, mas se deixar de ser salgado, como restaurar o seu sabor? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Palavra de Deus. Senhor, nós te clamamos agora, ó Pai, que o Senhor venha falar ao nosso coração através da sua palavra. Que o Senhor venha, Pai, em nome de Jesus Cristo, iluminar o nosso entendimento, abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso coração. Pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor venha mesmo trazer grande glória para o Teu nome, através da exposição da Sua palavra. Que Jesus Cristo venha ser exaltado
e que o teu povo venha mesmo ser ensinado, alimentado e transformado pelo poder da tua palavra. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Então hoje nós continuamos nessa série aqui em Marcos, agora no capítulo 9, e continuamos aprendendo sobre o que é ser discípulo de Jesus. Essa é a sessão que nós estamos no Evangelho de Marcos agora. O que é ser um discípulo de Jesus? É essa a pergunta que Jesus está respondendo. O que significa seguir a Jesus? E segundo esse texto, segundo o que nós acabamos de ler aqui, eu quero meditar com vocês e usar essas 3 divisões que o próprio texto nos dá aqui, ou que o comitê de tradução da NVI nos dá, porque isso aqui não é inspirado, isso aqui não é parte da Bíblia. Esses subtítulos que nós temos aí, que muitas vezes nos atrapalha a ler a Bíblia, né? Às vezes eles são muito bons para nos quebrar ali as passagens, mas algumas vezes eles quebram as passagens e nós perdemos a conexão. Se você não está atento a isso, nós perdemos a conexão de uma passagem com a outra. Contudo, eu quero ver com vocês aqui 3 momentos nesse texto, né? Como um bom presbiteriano, 3 pontinhos, né? O que eu não sou, porque eu geralmente não faço isso hoje de uma maneira que não foi consciente, né? Eu só dividi o texto conforme ele me deu aqui. Então nós temos aí 3 pontos. O que é ser um discípulo de Jesus? E o texto vai nos responder dessa maneira: ser um discípulo de Jesus é estar disposto a morrer com Ele. A segunda coisa é ser um discípulo de Jesus, é ser uma pessoa inclusiva, não excluindo pessoas, mas incluindo pessoas. E a terceira e última coisa é ser radical com relação ao pecado. Então, ser discípulo de Jesus inclui morrermos, estarmos dispostos a morrer com Ele. Inclui estarmos prontos a acolher pessoas e não excluir pessoas. Inclui uma vida radical contra o pecado. E é isso que eu quero ver com vocês essa noite. Então, se você voltar aí com o versículo 30 comigo. Eles saíram daquele lugar e atravessaram a Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde eles estavam, porque estava ensinando os seus discípulos. E lhes dizia: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão. E 3 dias depois, ele ressuscitará. Mas eles não entendiam o que ele queria dizer e tinham receio de lhe perguntar. Então, esse finalzinho dessa passagem aqui, se você se lembra da última semana, nós falamos sobre aquele menino endemoniado, que o pai traz esse menino, e os seus discípulos não são capazes de expulsar aquele demônio, versículo 18, e aí Jesus então chega e tem aquele alvoroço todo, e Jesus basicamente repreende eles pela incredulidade do coração deles, e expulsa aquele demônio. Então, o fechamento dessa passagem aponta para uma coisa, aponta para Jesus, aquele que tem o poder e a autoridade sobre todo o mundo espiritual. Jesus é aquele que, como Marcos já deixou muito claro para nós, ele é aquele que tem autoridade sobre a natureza, ele é aquele que tem autoridade sobre as doenças, ele é aquele que tem autoridade inclusive sobre a morte. E também sobre o mundo espiritual. Então, Jesus expulsar um demônio não é novidade para ninguém. Aliás, desde o começo do Evangelho, a gente está vendo Jesus com embates com demônios. E nós precisamos entender aquilo que eu já expliquei antes, que do capítulo 1 ao capítulo 8, nós temos Jesus fazendo milagres e mais milagres. Para quê? Para testificar que Ele é o Messias, o Filho de Deus. Então Jesus está fazendo milagres não porque é legal fazer milagres, ele tem um propósito com os milagres. Qual o propósito dos milagres? Revelar a sua messianidade, revelar quem ele é, o Messias, o Filho de Deus. Então, até o capítulo 8 ele está fazendo milagres para provar a sua identidade. Agora, a partir do capítulo 8, versículo 29, quando nós temos a confissão de Pedro, quando ele pergunta: quem vocês dizem que eu sou?
tu és o Messias. A partir desse momento, então, a ênfase do evangelho muda. Agora a ênfase já não é mais milagres. A ênfase agora é, explicar o que significa ser o Messias. Porque eles têm uma visão de Messias triunfalista. O Messias que vai vai dar a Israel essa libertação política, essa libertação militar, esse Messias que vai trazer glória, que vai expandir de novo o reino de Israel, esse Messias que vai conquistar e expulsar os romanos daqui. É o Messias na linhagem de Davi, o filho de Davi. Assim como Davi era um guerreiro, esse vai ser um guerreiro também poderoso, que vai nos libertar de Roma. Essa era a expectativa deles, era isso que eles esperavam e pensavam do Messias. Só que Jesus vai ter que então corrigir a sua visão messiânica, a sua expectativa messiânica. Então a expectativa messiânica deles era uma expectativa distorcida, porque Jesus ele nunca veio para resolver os nossos problemas temporais e passageiros. Jesus ele não veio para nos livrar de dominadores que podem nos dominar fisicamente e que nos mantém cativos fisicamente. Ele veio para nos dar uma libertação eterna, que ninguém pode tirar. Então o reino de Jesus é um reino espiritual, de caráter espiritual, e a libertação que ele veio trazer é uma libertação espiritual, e era isso que eles precisavam entender. Então Jesus aqui está corrigindo a visão dos discípulos, através daquilo que ele vai ensinar agora. Por quê? Ele vem agora e ele então expulsa esse demônio desse menino. Ele já tinha provado que ele tem autoridade sobre os demônios, isso não é novidade. Mas como que essa passagem acaba, é interessante. Porque ele fala, então no versículo 31, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão, e 3 dias depois ele ressuscitará. Então o que o texto está nos ensinando, o que nós vimos na última semana, é que, apesar de ser o Filho de Deus, o Messias, e ter toda a autoridade sobre todas as esferas da existência, ele não vai ganhar, ele não vai vencer, ele não vai trazer a libertação, primeiro que eles esperam, e da maneira com que eles esperam. Ele veio e ele vai trazer a libertação através da sua rejeição, do seu sofrimento, da sua morte e da sua ressurreição. Então a maneira com que ele vai ganhar, apesar dele ser o Todo-Poderoso, a maneira com que ele vai vencer através do seu sacrifício, não através da espada, não através do seu poder, porque ele poderia muito bem destruir tudo, porque se ele vem com o seu poder, o que ele faria conosco, pecadores? O que sobraria de nós? Nada. Nada. Então ele veio para morrer, pagar o preço dos nossos pecados na cruz. Então, o texto está nos ensinando que Jesus, ele vai conquistar a vitória, não da maneira com que nós esperamos. Agora, esses versículos aqui finais, 30, 32, eles servem como conclusão dessa passagem anterior, mas eles também servem como introdução daquilo que vem depois. Porque o que vem depois agora, é Jesus ensinando que ia ser discípulo dele. E aliás, ele já tinha feito isso antes. Essa é a segunda vez que ele vai fazer isso. Ele vai fazer isso de novo, mais tarde. Então, ele já tinha falado para eles quando Pedro finalmente acertou uma. E Pedro fala, tu és o Messias, o Filho de Deus. Aí ele começa a ensinar o que é ser Messias. O Messias vai ser entregue, vai ser morto. E aí Pedro chama ele de lado e começa a repreender ele. Porque ele não sabia o que era ser Messias. E ele começa então a ensinar pela primeira vez o que é ser seguidor de Jesus. Ser seguidor de Jesus é tomar a sua cruz e seguir os passos dele. Essa foi a primeira coisa que ele nos ensinou. Agora ele vai continuar, ele vai ampliar isso aqui para nós. Então ele tem essa função, a primeira função é corrigir a visão messiânica deles. Mas a segunda função que esse texto nos dá aqui, é corrigir agora a visão do que é ser um seguidor de Jesus. O que é ser um seguidor de Jesus? Porque, se você perguntasse para os apóstolos, ou para os discípulos, aqui para os 12 aqui, a resposta deles seria bem diferente do que você espera. E como nós sabemos isso? Por causa do versículo 34.
Mas eles guardaram silêncio porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Então Jesus aqui, sabendo que eles estão conversando no caminho, e Jesus ele sempre, quando Jesus ele vem, ou quando Deus ele vem nos questionar alguma coisa, gente, nunca é para obter conhecimento. Ele já sabe de tudo. Quando Deus ele encontra com Adão e Eva no jardim e chama eles pelo nome e quer saber o que está acontecendo, ele não foi lá para perguntar e para ter informação, como se ele não soubesse de alguma coisa. Deus ele nunca vem nos perguntar alguma coisa para ter informação. Ele vem para nos dar oportunidade de arrependimento, para nos dar oportunidade de transformação. Então Jesus ele sabe do que eles estavam conversando e ele coloca o dedo na ferida. Porque o que eles estavam conversando no meio do caminho? Note agora a barbaridade de tudo isso. Jesus acabou de dizer: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e ele vai ser morto. A próxima coisa que o texto vai nos relatar é que esses homens estão brigando, estão questionando quem é o maior entre eles. Jesus falou que ele vai morrer, falou que ele vai sofrer, está falando da sua paixão, está falando do que ele vai passar, e eles estão mais preocupados com posição no reino. Se vai ter um reino, então eu quero ser o primeiro. Quem vai ser o maior? Quem que é o mais importante de tudo isso aqui? E provavelmente essa discussão de quem é o maior aqui, ela nasce do fato de que 3 deles subiram para a montanha, o resto não foi. Então eu sou mais importante do que você. Ó, eu fui lá ver a transfiguração, você não foi. E quando eles voltam, ainda está naquele caos, né? Aquele caos da existência humana. Que tem lá um pai desesperado, um filho endemoniado, discussão entre os discípulos e os mestres da lei, está aquele caos, é o caos da nossa vida, é descer da montanha para encontrar o caos da existência humana. E aí então nós temos, provavelmente o que está acontecendo, a discussão começa de quem é o maior, por causa dessas coisas, os 9 fracassados, os 3 que viram a glória, e aí eles começam a discutir, eu sou o maior, e aliás se ele morrer, que ele está falando que vai morrer, quem sabe não sou eu que estou a tomar o lugar dele? Essa é a visão deles. Então Jesus fala que ele vai morrer, e eles estão discutindo quem vai ser o maior, ou quem é o maior, e aliás isso não vai acabar aqui, Jesus vai ensinar isso aqui, e no capítulo 10, eles vão de novo insistir nessa questão, de quem é o maior. Permite que eu sente à direita e este à esquerda, no seu reino. Gente, vocês ficaram doidos. Mas Jesus é muito manso, né? Jesus é muito misericordioso. E aí, sabendo o que eles estão pensando, então Jesus agora quer corrigir a visão deles do que é ser seguidor dele. Porque a visão deles de ser seguidor, o que eles estão esperando? Eles estão esperando reconhecimento, eles estão esperando fama, eles estão esperando serem servidos. Porque é isso que eles querem. Eles pensam que se Jesus é o Messias, e ele vai trazer a glória para Israel, ele é esse Messias triunfalista que eles esperam. Então, eu vou ser um ministro do rei. E como ministro do rei, eu vou ter várias e várias coisas legais que eu vou poder ter e fazer. Eu vou ter muitas vantagens nesse negócio aí. É por isso que eles estão preocupados com quem vai ser o maior. Quem que vai ser o mais importante? Por quê? Porque para eles, na cabeça deles, servir a Jesus, seguir a Jesus, vai me trazer reconhecimento, vai me trazer fama, vai trazer paz, prosperidade, vai me trazer um monte de benefícios, aqui e agora. Jesus serve para quê? Não, Jesus vai me dar o American Dream. Jesus serve para quê? Não, Jesus vai me dar aquilo que eu estou desejando. Vem para Jesus e Jesus vai te dar aquilo que você quer. Vem para Jesus e Ele vai realizar os seus sonhos. A pregação não mudou. Porque essa é a pregação e esse é o coração dos falsos discípulos de Jesus. E aliás, esse é o coração dos 12. Daqueles que andavam com Jesus. Então Satanás sabe muito bem o que pregar
para desviar pessoas. Então eles têm essa mentalidade: eu quero reconhecimento, fama e ser servido. Contudo, servir Jesus é sobre sacrifício, sofrimento e serviço abnegado para os outros. E era isso que eles precisavam entender. Toda essa expectativa messiânica estava errada. Mas toda a expectativa deles com relação ao que é ser seguidor de Jesus ou discípulo de Jesus também estava errada. Eles pensavam que ser discípulo de Jesus, seguidor de Jesus, ia trazer algum tipo de vantagem material para eles. E não tem nada mais longe da verdade. É por isso, meus irmãos, que as igrejas que pregam o evangelho coach, que não é evangelho, estão lotadas. Porque nós gostamos dessas coisas. Eu quero que Jesus venha para resolver os meus problemas aqui e agora. Do que me vale esse negócio de céu, terra? Cara, eu quero saber daqui e agora. E aliás, gente, deixa eu falar uma coisa do coração do discípulo, ou dos falsos discípulos. Versículo 32 aqui: mas eles não entendiam o que ele queria dizer, e tinham receio de perguntar. Tá bom, eles não entendiam o que eles não entendiam? Eles não entendiam que eu vou ser rejeitado, eu vou sofrer e eu vou morrer? Eles não entendiam isso? Não é claro, precisa fazer algum exercício intelectual para você entender uma coisa dessa? Precisa? Olha, gente, eu vou ser preso, eu vou ser entregue nas mãos das autoridades e eu vou ser condenado à morte. É muito difícil vocês entenderem isso? Qualquer criança consegue entender um negócio desse. Não tem dificuldade aqui. Aliás, não tem dificuldade, sabe por quê? Porque o próprio Pedro, no capítulo 8, entendeu muito bem essa mensagem e começou a repreender Jesus. Porque ele entendeu as implicações. Quais são as implicações? Ô Jesus, o Messias morto não vale nada. De que me serve o Messias morto? Não serve de nada, então para de falar essas besteiras aí, Jesus. Aí Jesus repreende ele. Então não é que eles não entenderam intelectualmente. Intelectualmente é muito claro, a mensagem é muito fácil de entender. Só que eles não querem aceitar isso. O que não muda muito do nosso tempo. Porque esse tipo de mensagem, aliás, Rodrigo, você não devia nem estar pregando. Porque ninguém prega isso aí, Rodrigo. Por que só você prega isso aí? Porque não é popular. Porque nós gostamos mesmo do negócio aqui. Nós gostamos de fama, nós gostamos de riqueza, nós gostamos de reconhecimento mesmo. Esse negócio de ser a vida sacrificial, rejeição, isso aí é coisa de Jesus. E para nós, isso não é legal. Então a gente não mudou nada dos discípulos de Jesus até para hoje. Porque a gente escuta nós lemos a Bíblia, nós escutamos uma mensagem dessa, e não é que você precisa ser um intelectual para entender o que eu estou falando. Você não precisa, não estou usando grego, não estou usando hebraico, não estou usando nada dessas coisas. Não estou usando conceitos abstratos, teológicos, profundos. Eu não estou. Eu estou falando simplesmente que, se você quer ser seguidor de Jesus, você vai enfrentar rejeição, você vai enfrentar sofrimento, e talvez você enfrente a morte. É difícil de entender esse conceito? Não. Mas nós não queremos aceitar esse conceito. Nós não queremos aceitar que ser seguidor de Jesus vai pagar esse preço. Eles não queriam aceitar isso. E o que eles não entendiam, o erro dos discípulos, é não entender as implicações da rejeição, do sofrimento, da morte de Jesus. Quando Jesus fala, eu vou sofrer, ser rejeitado e vou morrer, eles não entenderam as implicações disso. E a implicação é essa aqui: se o mestre de vocês vai passar por isso, vocês também vão. E essa era uma das razões que eles não queriam entender essa mensagem. Eles não queriam entender isso aqui, porque isso aqui destruía toda a cosmovisão deles, destruía tudo os sonhozinho deles, tudo aquilo que eles amavam. Sem Jesus não faz sentido. Eu quero um reino aqui e agora. Morte e sofrimento não encaixam nesse plano de reino aqui e agora. Como então que eu vou ser feliz? Realmente você entendeu certo, a sua lógica está correta, porque o meu reino não é de aqui e agora. Não é. Enquanto você ficar sofrendo aí por essas coisas do aqui e agora, que não podem saciar, e mesmo que você tenha essas coisas do aqui e agora, e elas não vão te saciar, enquanto você estiver nessa vida, você não vai conseguir ser meu seguidor. Você não vai conseguir viver essa vida proposta pelo Evangelho, porque esse é o Evangelho. O Evangelho não é
vem e eu vou dar tudo que vocês querem. Porque, aliás, o único que prometeu isso, vem e eu vou te dar tudo aquilo que você quer. Riqueza, dinheiro, poder, aclamação, fama. O único que prometeu isso não foi Jesus, foi Satanás. Então, se você quer essas coisas, o lugar não é esse. A pessoa não é essa. E eu estou falando aqui que ele não pode nos dar nada disso? Não. Mas sabe qual é o nosso problema? Que nosso coração está nessas coisas. E porque o nosso coração está nessas coisas, ele não vai nos dar. Porque se ele nos der, essas coisas vão nos afastar dele. Porque o nosso coração pulsa por essas coisas. E esse é o problema. Então eles não entendiam essa questão. A implicação da morte de Jesus é a implicação de que eu também vou morrer. Esse também é o meu chamado. E se eles tinham alguma noção, eles queriam ignorar essa noção. Mas aí no versículo 35, então Jesus ele vai usar e ele vai responder a pergunta deles. Quem é o maior? Ah, vocês estão perguntando aí quem que é o maior? Se alguém quiser ser o primeiro, será o último e o servo de todos. A matemática do reino é completamente diferente da de vocês. É completamente diferente de vocês. Vocês estão discutindo aí quem quer ser maior? Eu vou dar a chave para vocês do sucesso. Irmãos, hoje eu vou dar a chave para vocês do sucesso, de você ser o maior no reino de Deus. Escuta isso, anota isso. Olha aqui. Se alguém quiser ser o primeiro, será o último e o servo de todos. Você quer fama, reconhecimento, você quer ser grande no reino de Deus? Essa é a chave. Você vai ser o servo de todos. Você vai ser o último. Essa aqui então é a chave de ser o servo. E aliás, é interessante aqui que eles têm certeza do que eles estão perguntando, e o que eles estão perguntando é uma loucura de quem é o maior. Sabe por quê? Porque eles não querem nem falar para Jesus do que eles estão conversando. Eles sabem que o reino de Jesus, mesmo que não vocalmente, eles não expressem isso, mas eles sabem que o chamado de Jesus é para morrer. Eles sabem disso, e ao ponto de, quando Jesus pergunta, do que vocês estavam conversando no caminho? Eles não querem falar para Jesus. Sabe por que eles não querem falar? Porque eles sabem o que Jesus tem ensinado todo esse tempo. Eles sabem que aquilo que eles estão falando não cabe para o seguidor de Jesus, que é completamente oposto ao evangelho que Jesus prega. É completamente oposto. Então, nós temos esse chamado. Qual é o nosso chamado? O nosso chamado é servir. O chamado do crente, de todo crente, do seguidor de Jesus. Se você é um seguidor de Jesus, você tem uma missão. Você é um seguidor em missão. E você é um servo. Mas a palavra servo, ela ficou muito deturpada. Nós não entendemos a palavra servo. Na nossa cabeça, quando nós falamos a palavra servo, nós pensamos que é um capacho. Que o servo é aquele serviçal que você contrata, que é um empregado na sua casa, que você manda ele fazer o que ele quiser. Mas não é isso o uso da palavra servo aqui. Ele não está se referindo a servo nesse sentido. O servo aqui, ele é alguém que foi designado por alguém que tem autoridade e poder, e ele te deu uma missão, e para cumprir essa missão, ele vai te dar o poder e a autoridade dele para cumprir aquilo que ele te chamou para fazer, e cumprir a missão que ele deu para você. Então, ser servo aqui, não é você ser capacho e mandado por todo mundo, é você receber uma ordem de Deus, um mandamento de Deus, ir e cumprir a missão que Deus te deu, na autoridade e no poder dele. Isso é ser servo de Deus. Porque a nossa cabeça, servo, é você ficar apanhando de todo mundo, recebendo ordem de todo mundo. Nós recebemos ordem de uma pessoa, é do Senhor Jesus. E nós fazemos aquilo que Ele nos chamou para fazer. Ide por todo mundo, pregando o Evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar os meus mandamentos. Essa é a nossa missão, esse é o nosso chamado. Nós somos chamados para isso. Isso é ser seguidor, servo de Jesus. E aí depois Jesus pega uma criancinha e coloca no meio deles.
Porque ele vai ilustrar esse ponto. O que significa ser o último? O que significa ser o servo de todos? Ele pega uma criança para ilustrar o ponto. Como sempre, Jesus é muito didático. Ele pega uma criança, coloca no meio, pega ela no colo e fala assim: vocês têm que receber essa criança como vocês estivessem me recebendo. Vocês querem ser o maior? Vocês querem ser os servos? Vocês querem ser o último? Para que você seja o maior, você tem que ser o servo último. Então você tem que servir essa criança. Mas na nossa cabeça, quando nós lemos essa passagem, é uma coisa que a gente não entende muito direito, porque a nossa visão de criança é completamente diferente da visão de criança deles. A criança no tempo de Jesus, ela não era valorizada como ela é hoje. Por exemplo, quando nós vemos alguns especialistas dizendo que as crianças são os nossos guias, que elas deveriam nos guiar, nós temos que ser guiados pelas crianças. Quem fala uma besteira dessa, nunca teve filho. Porque se tem um bicho tolo, é o tal da criança. Estou mentindo? Se você tem filho, você sabe muito bem do que eu estou falando. E aliás, fala da pureza da criança, fala disso, sei o que, da criança. Meus irmãos, minha esposa fica doida quando eu falo isso. Mas já nasce um pecador, depravado. Você não precisa ficar ensinando a criança a fazer manha, a chorar. Precisa? Se os nossos filhos nascessem bons, nós não precisaríamos educar os nossos filhos. Sabe por que você educa o seu filho? Sabe por que a vara da correção tem que chegar ao seu filho? Para livrar ele da ignorância dele. É por isso que nós corrigimos nossos filhos, é porque eles já nascem maus. É por causa disso. Se eles nascessem bons, e a sociedade que corrompe eles, como alguns acreditam, erroneamente, era só você pegar o seu filho, colocar ele dentro de casa e guardar ele bem guardadinho para ele continuar bom, para ele continuar aprendendo a ser bom com essa pessoa maravilhosa e boa que você é. Sim ou não? Aí você vai ver que o problema não é apenas o seu filho, é você também. Porque não existe nenhum bom, nenhum sequer, ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Romanos capítulo 3. Nós somos pecadores. Agora, a visão que eles têm de criança, nesse primeiro século, é uma visão que a criança é quase que, abre aspas, um mal necessário. Por que é um mal necessário? Porque lembre-se que, quanto mais filhos, eles são uma sociedade que trabalha na agricultura. Se você tem muitos filhos, e por que eram a mulher era valorizada apenas por uma coisa nessa sociedade? Dar filhos, gerar filhos. Por quê? Os filhos são soldados. Os filhos são aqueles que trabalham e produzem. Quanto mais filhos, mais soldados. Quanto mais filhos, mais produção. Os filhos eram necessários para que na velhice os pais tivessem como sobreviver. Os filhos eram necessários para que o nome da família fosse preservados. Mas ninguém ousaria falar um absurdo desse, que igual Jesus falou aqui. Temos que servir os pequeninos. Jesus, você ficou louco da cabeça? A sociedade não valoriza as crianças. Não tem o menor apego com isso. Nenhum. Então o que Jesus está chamando os seus seguidores a fazer, usando a criança, é fazer isso. Vocês têm que receber, aceitar, ministrar aquelas pessoas que não podem dar nada em troca para vocês. Vocês vão receber os marginalizados, aqueles que todo mundo rejeita, aqueles que ninguém quer, aqueles que não vão dar para vocês reconhecimento, fama, dinheiro ou nada dessas coisas que vocês valorizam. Vocês querem ser meus seguidores? Então, o chamado de vocês é ministrar essas pessoas. É receber essas pessoas. Então, aqueles que não vão dar nada para vocês em troca. Agora, tudo isso aqui que eu acabei de falar, não é filosofia. Jesus não fala da boca para fora. Jesus é a encarnação de tudo aquilo que ele ensina. Porque Jesus é o padrão de servo.
Porque tudo aquilo que ele está ensinando, do que é ser seu seguidor, seu discípulo, seu servo, Jesus, ele exemplifica na sua vida. Porque, em primeiro lugar, Jesus é aquele que veio para ministrar aos marginalizados. Fato esse comprovado aqui nessa noite. Ele veio ministrar a minha vida e a sua vida, que não tínhamos nada para oferecer para Ele, que não tínhamos nada para dar em troca para Ele. O que Deus podia querer com você e comigo? O que você tem para oferecer para Deus? Nada. Jesus vem e Ele vai vir para servir os marginalizados. Quem que se juntava ao redor de Jesus? Manco, aleijado, cego, só essa galera legal. Se Jesus estivesse procurando reconhecimento, fama e tudo mais que nós amamos, a última pessoa que Jesus queria ter perto dele era aquela casta de multidão que andava com ele. Uma multidão querendo milagre. Eles não tinham nada. Jesus veio para ministrar a eles. Jesus veio então para o marginalizado, para quem não tinha nada, aquele que não pudesse dar nada em troca, quem não teria nenhum tipo de benefício, ele não teria nenhum tipo de benefício com essas pessoas, ele veio para o marginalizado. Então o que Jesus está fazendo aqui com a criança é exemplificando aquilo que ele fez pelos seus próprios discípulos, porque se você lembrar agora quem são os discípulos de Jesus, eles se encaixam nisso aqui, porque apesar de eles ficarem brigando aí quem é o maior, se lembre quem eles são. Pescadores. E o que é um pescador nessa sociedade? O pescador nessa sociedade ele é tão desprezado que nem o seu voto dentro de uma corte, de um tribunal, era válido. Eles não podiam nem dar testemunho dentro de um tribunal, que não era aceitado, porque ele é um pescador. Lembra quando eles estão pregando em Jerusalém? E eles começam depois do Pentecoste pregar lá e os caras começam a olhar para eles, são galileus, estão bêbados. Jesus era cercado desse tipo de gente. Então o que Jesus está ensinando aqui para eles é, venham, sigam-me e sigam o meu exemplo. Assim como eu recebi vocês, sem querer nada em troca, sem esperar nada em troca, porque vocês não têm nada para me oferecer, assim vocês também têm que servir as pessoas. O nosso chamado é servir as pessoas. A terceira coisa, como Jesus, ele é o padrão de tudo isso aqui, Jesus que é o Filho de Deus, ele não veio para ser servido. Por que você está esperando serviço? Jesus, ele é o Filho de Deus, ele não nasceu num palácio, ele nasceu numa manjedoura, ele foi filho de pais pobres, que não tinham o dinheiro para oferecer uma oferta maior, tinha que ser oferecido animais, só as rolinhas, os pombinhos, porque eles não tinham dinheiro, pobres, e Jesus ele não veio para ser servido, mas você já percebeu que nós queremos ser servidos? Aliás, gente, é interessante isso na igreja, que as pessoas que menos servem são as que mais dão trabalho, e aquele ditado se faz verdadeiro, o crente que não trabalha, dá trabalho, dá muito trabalho, porque ele tem muito tempo para ocupar a cabeça dele com besteira, e ficar atrapalhando a gente trabalhar. Nosso chamado é trabalhar, é servir, porque nem Jesus, ele veio para ser servido, para nos deixar exemplo. A quarta e última coisa, como que Jesus, ele é a personificação disso que ele ensina. Ele recebeu uma missão do Pai, e ele cumpriu essa missão perfeitamente. Ele é o servo perfeito. Ele é o servo perfeito. E se a medida do servo, o maior vai ser aquele que se entrega, aquele que se torna último, quem se entregou mais do que Jesus? É por isso que ele é o maior de todos, porque ninguém se entregou mais do que ele. Agora a segunda coisa que esse texto nos ensina, nos ensina a ser inclusivos. Por quê? Porque Jesus acabou de ensinar sobre receber o marginalizado. Jesus acabou de ensinar de receber aquele que não faz parte. O que João, o discípulo amado, traz para Jesus? Versículo 38, mestre, disse João, vimos um homem expulsando demônios em seu nome, e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos
Um dos nossos. E aqui um dos nossos é um dos nossos, ou um seguidor nosso. No original, no grego aqui, a minha Bíblia é NVI, se você tiver talvez com a Nova Almeida, ou com uma Almeida, a tradução que vai estar aí provavelmente é essa. Porque ele não é um dos nossos seguidores. Um dos nossos seguidores. Note que ele não fala seguidor de Jesus. Porque no grego fala isso. Ele não é um dos nossos seguidores. Aí você já começa a ver o coração desses caras. E por que você começa a ver o coração desses caras? Você acabou de ver Jesus falar de inclusão. Eles já estão querendo excluir. E eu estou falando do discípulo amado. Você imagina dos outros. Mas o que está acontecendo aqui? Note, o que ele está fazendo, esse homem estava fazendo? Ele estava expulsando demônios em nome de Jesus. Lembre-se disso, nunca esqueça do que você acabou de ler no texto anterior. O que veio no texto anterior? Os discípulos, versículo 18, os discípulos falharam em expulsar um demônio pelo nome de Jesus. Tem inveja aqui. Ele está conseguindo ter sucesso naquilo que eles falharam. Então, eles estão querendo aqui monopolizar o nome de Jesus. Não, o nome de Jesus só a gente que pode usar. Se você não faz parte do nosso grupo, você está fora. Se você não é se você não é da igreja presbiteriana, você está fora. Jesus não tem placa de igreja. Jesus nunca teve placa de igreja. Então aqui, eles querem excluir os outros, quando nosso chamado é incluir. Eles querem excluir os outros, quando nosso chamado é trabalhar juntos. É interessante uma história que eu escutei de um missionário presbiteriano uma vez, que ele diz assim, ele foi trabalhar no campo missionário, ele era um missionário, e aí ele vai orar ao Senhor, porque ele era presbiteriano, ele foi trabalhar com um povo que não era presbiteriano. Que, aliás, muitos dos missionários, a maioria deles não é presbiteriano. E aí ele fala, Deus, como que eu vou conseguir trabalhar com esse povo? Esse povo não é calvinista. Esse povo é isso, esse povo, eles fazem essas doideiras deles. Aí, eu não concordo com o que esse povo fala. Aí Deus respondeu para ele, na oração dele. Ele falou assim, meu filho, eu não concordo com um monte de coisa que você fala e faz, e eu ainda continuo trabalhando com você. Então vai e trabalha. O nosso chamado, meu irmão, minha irmã, é trabalhar para a glória de Deus. Aonde Deus nos colocar, para onde Deus nos enviar. Mas é interessante que nesse texto aqui, esse homem, ele está expulsando o demônio e ele consegue expulsar esse demônio. E o fato dele expulsar esse demônio é que prova que ele realmente é um discípulo de Jesus. Sabe por quê? Porque se ele não fosse, ia acontecer aquilo que aconteceu em Atos capítulo 19. O que aconteceu em Atos capítulo 19? Se você conhece a história de Atos capítulo 19, você vai lembrar que tinha alguns judeus que foram expulsar um demônio. E quando eles entraram na casa para expulsar o demônio, eles conjuraram o nome de Jesus, porque eles acreditavam que existia um poder nas palavras, que você recitava ali os nomes, né, poderosos de Salomão, de Davi, e você conseguia expulsar demônio. Então Jesus é o nome que estava na moda. Aí esses homens chegam lá, em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Eles ordenam esse demônio para sair. O demônio olha bem para a cara deles e fala assim, bom, Jesus eu conheço, Paulo bem sei quem é, e vocês, quem são? E ele bateu tanto, mas tanto nesses caras, que eles saíram da casa nus, envergonhados. Aqui esse homem, ele não apanha nenhum demônio, mas pelo nome de Jesus, esse demônio é expulso, porque o nome de Jesus é poderoso. E uma coisa que nós precisamos entender, igreja, o nome de Jesus é poderoso, não são homens. Nós temos esse negócio, os apóstolos são homens pecadores, transformados pela graça de Deus. Não existem homens grandes de Deus, homens poderosos de Deus. O poder está em Jesus, não em nós. Aquilo que eles não conseguiram fazer, o homem fez, o homem desconhecido fez, porque o poder não está no homem, está
em Cristo. E nós temos aí no versículo 41 e 42 um contraste, que muitas vezes, aquilo que eu disse no começo, nós temos um problema com essas subdivisões, porque no versículo 41 e no versículo 42, o texto nos diz que quem lhes der um copo de água em meu nome, por vocês pertencerem a Cristo, de modo nenhum perderá sua recompensa. Se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos, que creem em mim, seria melhor que fosse lançado no mar com uma grande pedra amarrada no pescoço. Nós temos um contraste aqui entre o versículo 41 e 42. O contraste é aqueles que servem, mesmo que de maneira, talvez uma maneira muito simples, mesmo esses que servem de uma maneira muito simples, para a edificação do reino, eles têm uma recompensa. Enquanto aqueles que são motivo de escândalo, que é a palavra grega usada aqui, que causam escândalo, que fazem as pessoas tropeçarem, esses são motivo de escândalo e têm a sua condenação garantida. A pergunta que eu tenho para você é: qual lado você está? Você tem sido um seguidor que causa escândalo? Ou você tem sido um seguidor que tem trabalhado para a edificação do corpo de Deus? Porque se lembre, nós estamos falando de discípulos aqui. De pessoas que se identificam com Jesus e se dizem discípulos, seguidores de Jesus. Qual você tem sido? Eu tenho edificado a igreja, eu tenho me trabalhado, eu tenho servido, eu tenho me sacrificado, ou eu tenho sido pedra de tropeço na igreja? Aí a terceira e última coisa que nós aprendemos com esse texto, Jesus ele vai falar então, se a sua mão te faz pecar, ou te causa escândalo, porque, de novo, a palavra escândalo, ela vai aparecer 4 vezes em sequência na língua original. Se a sua mão faz você cair, faz você pecar, é motivo de escândalo, corta ela fora. É melhor você entrar na vida mutilado, do que você ser mandado inteiro para o inferno. Aí depois ele fala dos pés. Se seu pé te faz pecar, corta ele fora. Se seu olho te faz pecar, arranca esse olho fora. Porque é melhor você entrar na vida com um só olho, do que ser todo você jogado no inferno. Agora, o que Jesus está ensinando aqui? E alguns pais da igreja se mutilaram baseados nesse texto. Jesus está ensinando para você então, cortar o seu braço fora, cortar a sua mão fora, cortar o seu pé fora, arrancar um olho fora. Primeiro lugar, se ele estivesse ensinando isso, se tem que arrancar uma mão, se uma mão te faz pecar, a outra não faz? Então você vai arrancar uma, de arrancar as duas. Você vai arrancar, se o olho te faz pecar, arrancou um olho, o outro não vai você pecar? Arranca os dois então. Outra coisa, você vai para a eternidade, você acha que se você tem uma enfermidade aqui, uma deficiência aqui, você vai chegar na eternidade e você vai continuar com a mesma deficiência lá? Não, nós teremos corpos glorificados, completamente diferentes do que nós temos, completamente curados de qualquer coisa. Então, Jesus está fazendo aqui, dando um exemplo drástico, ele não está mandando você cortar a sua mão. O exemplo aqui, ele está apontando entre, se você tem uma dificuldade, você tem um pecado na sua vida, e para arrancar esse pecado da sua vida, seria o mesmo que arrancar um braço seu, um membro do seu corpo, a dor seria a mesma de arrancar um membro do seu corpo, você vai e arranca esse pecado da sua vida, mesmo que isso te cause muito sofrimento e muita dor, porque é melhor você sofrer aqui e agora, do que você passar o resto da eternidade no inferno, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. E tem uma ênfase aqui nisso, o verme não morre, o fogo não se apaga, o verme não morre e o fogo não se apaga. Então o que Jesus está nos ensinando, nos encorajando a fazer, ou nos ordenando a fazer, melhor dizendo, é isso. Se tem pecado na sua vida, você não brinca com pecado, você arranca, amputa da sua vida, porque esse pecado vai te levar para a morte e para o inferno. Ele vai. É melhor você ter a dor de ter um membro cortado do seu corpo, e você passar essa vida com dor, e entrar na vida eterna, do que continuar vivendo em seu pecado, e você ser jogado no fogo. É isso que Jesus está nos ensinando. Mas por que mão, pé e olhos?
Porque a mão, os nossos pés, os nossos olhos, representam todo o nosso ser. A mão é tudo aquilo que nós fazemos. Se aquilo que você faz te faz pecar, para de fazer. Os pés, por onde nós andamos. Se por onde você anda, os lugares que você anda te fazem pecar, pare de andar nesses lugares. Os olhos são a janela do corpo, onde entra toda a cobiça. Se os seus olhos te fazem cobiçar e ver coisas que você não deveria, cobiçar coisas que você não pode ter, e tem te afastado de Deus, pare de olhar para essas coisas. Esse é o ensinamento de Jesus aqui. Todo o nosso ser tem que ser consagrado ao Senhor. Aí no final, aqui nos versículos finais, 49 e 50, ele fala do sal, que mais uma vez vai falar do verdadeiro e do falso discípulo. O sal aqui, ele era retirado basicamente do Mar Morto. E no Mar Morto você retirava o sal. Junto com o sal vinham impurezas, junto com o sal, que pareciam sal, mas não tinham gosto. Ele só parecia sal, mas ele não tem gosto de sal, ele não servia para nada. Uma vez que esse sal era retirado, o que tem gosto, a impureza que não valia nada, era lançada fora, porque não valia nada. Parece sal, mas não é sal. Então ele está fazendo uma distinção aqui entre o verdadeiro discípulo e o falso discípulo. Aquele que parece sal, mas não é sal. Aquele que parece sal e não é sal, e vai ser jogado no inferno. É disso que Jesus está falando aqui. E aqui, o sal serve para quê? Para salgar, para dar gosto, para temperar, mas o sal também serve para evitar o apodrecimento. Nós somos o sal da terra, a luz do mundo. Nós estamos aqui como igreja para que esse mundo não seja corrompido pelo pecado, por causa da presença da igreja no meio desse mundo, e apontar como luz para verdades eternas, apontar para Cristo Jesus, o nosso Senhor. E finalizando, eu queria tirar 6 lições que esse texto me ensina, que esse texto te ensina. Esse texto ensina, em primeiro lugar, para nós, sobre grandeza, sobre a verdadeira grandeza no reino. E a verdadeira grandeza no reino é a glória de servir a esse Deus poderoso. Grandeza, você quer ser grande como discípulo de Jesus? Sirva com todo o seu coração, tudo que você puder. Aí então você vai ser grande no reino. A segunda coisa é a inversão de valores. Nós precisamos adotar os valores do reino, porque os valores do reino são completamente diferentes dos valores do mundo. A terceira coisa, nós precisamos de uma reflexão pessoal, que é fazer o quê? Identificar e eliminar das nossas vidas todo tipo de pecado que nos afasta de Deus e que nos impede de andar a caminhada cristã que nos está proposta. A quarta coisa, nós precisamos combater o pecado, e combater o pecado vai doer, mas ou você combate, ou ele te mata. A quinta coisa, nós temos que entender que nós estamos na contramão do mundo. O nosso chamado é andar na contramão do mundo. O que está todo mundo fazendo, nós vamos para o outro lado. E isso também vai te levar à rejeição, vai te levar ao sofrimento. Mas esse é o nosso chamado, porque Jesus foi rejeitado, porque Jesus sofreu. Sexto e último lugar, nosso chamado é sermos incluidores, incluir e viver em paz com todos, promover a paz. Mas aonde nós encontramos força para tudo isso? Porque para viver assim, não sei para você, mas não é uma coisa natural para mim. Jesus é o supremo exemplo de tudo isso aqui. Mas Jesus não é apenas o supremo exemplo de tudo isso aqui. Jesus é a força para que nós possamos viver tudo isso aqui. Porque se Jesus viesse aqui e ensinasse tudo isso, e falasse, agora vocês vão e me imitem, se eu falar aqui para vocês agora, vão para casa e vivam assim, se você é uma pessoa que escutou alguma coisa do que eu falei, você está aterrorizado agora. Mas, glória seja dada ao Senhor, porque Ele nos enviou o Seu Filho, para pagar o preço dos nossos pecados, e para nos dar o Espírito Santo, que nos capacita a viver dessa maneira. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, pela Tua palavra, que é santa e verdadeira, e pedimos a Ti, ó Pai, que o Senhor venha mesmo nos capacitar, através do Espírito Santo, a viver para a glória do Teu nome, essas verdades reveladas nesse texto. Deus, nós te pedimos que o Senhor venha nos dar graça, para sermos sal e luz, que o Senhor venha nos dar graça,
para sermos servos do Senhor, obedientes, ministrando o marginalizado, se entregando de maneira abnegada, servindo, Pai, aqueles que ninguém quer servir. Que o Senhor nos dê graça, Pai, para viver essa palavra e sermos seguidores verdadeiros de Jesus, sendo verdadeiramente sal, que salga, que tira mesmo, que evita a podridão, que tempera, Senhor, esse mundo que nós estamos. Nos dá graça para viver dessa maneira. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém.